O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Uma salva de palmas à palavra de Deus. Pode sentar, que bênção nos encontrarmos na casa de Deus. Hoje a igreja celebra também a memória de São Pio. E é importante juntar a devoção a São Pio com a devoção a Santa Teresinha, porque eles estão intimamente ligados a Deus de uma forma muito concreta. Toda a vida deles foram, de fato, canalizados para o amor e para a bênção de Deus. Eles viveram bem a sua vida humana na presença de Deus. O chamado para nós hoje, olhando para Santa Teresinha, é exatamente este: canalizar a nossa vida toda para o amor e a bênção de Deus, e só assim seremos felizes. Quer ser feliz de verdade? Busca a Deus, seja de Deus, esteja no caminho de Deus. Esse é o verdadeiro caminho da alegria. Nós temos muitos caminhos humanos que nos oferecem alegrias. A festa, a alegria de conviver com a família, também oferece um caminho bom. Tantas coisas, os prazeres dessa vida, o conforto da nossa casa, tantas coisas, mas nada se compara com a alegria que o caminho de Deus produz em nós. Primeira leitura de hoje, que nós ouvimos nesta terça-feira, 25ª semana do tempo comum. Livro de Esdras. Nós temos aqui um rei que escreve ao governador. Esse rei era pagão. E Deus usa desse rei para construir um templo. E ele escolhe para a construção deste templo, para a edificação deste templo, para a ornamentação deste templo, pessoas que, às vezes, olhando assim numa linguagem mais simples, sem muita categoria para tal função, mas eles foram escolhidos porque Deus olhou para eles e assim Deus quis. Às vezes a gente se sente muito indigno, né? Porque Deus nos chama para uma missão, para uma função. Não sou digno, não me sinto apto, não tenho capacidade técnica para isso, mas quando Deus quer, Ele faz. E quando Ele chama, Ele capacita. Isso é certo. E aqui Ele escolheu um pagão, não era da fé, um rei pagão. Só para dizer assim que o que Deus quer, Ele faz e do jeito que Ele quer, com a pessoa que Ele quiser. Se o coração humano estiver aberto, tudo é possível, na graça de Deus. Este rei, então, ele construiu um templo. Por que Deus quis usar de um pagão para construir um templo para o culto? Primeiro, para mostrar ao homem que quem governa sobre os corações humanos é Deus. Independentemente de raça, de credo, isso não importa. Deus é Deus. Mas ele escolhe um pagão para construir um templo para um culto religioso cristão, para mostrar que a casa dele produz alegria aos corações de quem ali se faz presente. É na casa do Senhor que encontramos alegria, satisfação para a vida, que encontramos realização na nossa humanidade. E a casa de Deus não é somente para os santos.
Por que Deus escolhe um pagão? Para mostrar isso. A casa de Deus é para acolher a todos, independentemente se estão ou não em estado de graça. Todos são bem-vindos à casa do Senhor, todos. E olha, o que nós rezamos no Salmo? Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à casa do Senhor, estar na casa do Senhor, é estar em sua presença. E não há alegria maior do que este momento. Se nós entendemos este caminho da alegria, estar no coração de Deus, estar na sua casa, estar na sua presença, com certeza já ganhamos uma parte do céu. Santa Teresinha passou 24 anos no mundo, com o pé no céu. Por quê? Porque seu coração estava envolto da graça de Deus e ela o tempo todo correspondendo com essa graça. Deus nos abençoa todos os dias. Ele derrama sobre nós a sua graça. E nós estamos correspondendo como Santa Teresinha e tantos outros santos? Como estamos trilhando o nosso caminho com Deus, a nossa caminhada com Deus? É satisfatório estar na casa do Senhor? É prazeroso estar na casa do Senhor? Olha o tema de hoje. Repete, compadre. A alegria. Estar na casa do Senhor já é o início para a gente fazer a vontade dEle. Porque aqui aprimoramos a nossa fé, aprendemos com Jesus Cristo, através de sua palavra, os caminhos, os princípios básicos da vida cristã. E fazer a vontade de Deus não é fácil. Principalmente quando essa vontade não bate com a nossa. Eu não sei vocês, mas a maioria das vezes, a vontade que eu tenho, não é a de Deus. E a vontade de Deus nem sempre é a minha. Mas o que eu preciso escolher no meio disso? A minha ou a de Deus? Para ser feliz concretamente, a de Deus. E só assim eu serei de fato realizado. Isso é satisfação humana. Agora, quando a vontade de Deus bate com a nossa, aí perfeito, né, gente? Mas não esperem isso para fazer a vontade de Deus, porque nem sempre a vontade de Deus vai bater com a sua. Maria, um grande exemplo para nós neste sentido. Deus quis que ela fosse a mãe de Jesus, ela ficou com medo, ela não esperava, porque não era a vontade dela ali naquele momento. Claro que ela aceitou, ao aceitar passa a ser a vontade dela. E é assim na nossa vida. O processo da docilidade nos leva a aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for, e mesmo que ela seja contrária à nossa. E é somente isso que vai nos fazer felizes por completo, quando realizarmos a vontade de Deus. A leitura de hoje nos ensina do Evangelho, nos ensina de fato como é ser feliz e o que eu devo fazer para que essa felicidade aconteça. Aqui nós temos um anúncio a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem te ver. E Jesus dá um dos maiores ensinamentos evangélicos para a felicidade humana: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aqui não está ligado, esse evangelho não está ligado diretamente à questão biológica, à questão sanguínea, de sangue, né? Mãe e filho, não é isso. Está muito mais além. Existe um afeto que está acima disso. Fazer a vontade de Deus pela docilidade
é entender os planos de Deus, e mesmo que eu não entenda, mas assim mesmo eu trilho aquele caminho, é isso que me satisfaz. Quando Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, é porque Jesus está ensinando, priorizem a palavra de Deus. Aí sim, vós sereis meus amigos, meus irmãos. Priorizem a palavra de Deus, e a felicidade vai acontecer no coração de vocês. E ouvir a palavra de Deus é um processo fácil. A gente ouve a palavra de Deus quando a gente lê a Bíblia, quando alguém está lendo, quando a gente participa de uma missa, a gente ouve. Mas o convite vai muito mais além disso. Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. 2 verbos que precisam mover a nossa vida rumo à felicidade de Deus para nós: ouvir a palavra de Deus e praticar. Ouvir e praticar. Não adianta nada ouvir se eu não praticar, e eu não consigo praticar sem antes ouvi-la, porque é por meio dela que meus ouvidos se abrem. E olha, o mundo de hoje tem oferecido a nós tantos recursos, tantos caminhos para uma falsa felicidade, um falso prazer, ou até uma felicidade momentânea, um prazer momentâneo. Essa felicidade não edifica, não constrói. Um dia com ela estamos bem, no outro dia sem ela estamos depressivos. Quanta oscilação, né? O ser humano vive. Um dia está feliz, outro dia está chorando, triste, para baixo. Sem Deus isso pode acontecer. Se não estivermos trilhando o caminho de Deus, estaremos tão vulneráveis a ponto de perder a paz. Se perdemos a paz, perdemos a alegria. A alegria está, de fato, no caminho de Deus. Quando eu encontro isso, eu coloco razão no meu sentir, no meu agir, na minha vida. Razão de ser filho de Deus. Tudo muda, a direção muda. Santa Teresinha, olha para aquela imagem. Eu fico às vezes analisando as imagens dos santos, e alguns, eles remetem muito, né, a essa alegria, cultivo da fé. Santa Teresinha é uma santa bonita, é ou não é? Tem uns que são feios, né, gente? Todo mundo é assim, né? Mas ela é uma santa bonita, né? E a sua imagem, né, a gente percebe isso, que é tão sagrada, a sua face, que ela já nos remete a isso, a essa alegria. Primeiro porque ela serviu a Deus com a sua vida. Nos seus 24 anos, ela se dedicou totalmente para Deus, ela se consagrou a Deus, ela se entregou para Deus, e ela descobriu uma razão de ser de Deus de fato. E é bonito quando nós descobrimos isso. Quantas pessoas na igreja que descobriram de fato que o caminho da alegria é na igreja, que o caminho da alegria é diante do altar. Isso é satisfatório, é graça, é bênção. E assim precisamos trilhar toda a nossa vida, abandonando aquilo que é do mundo, abandonando aquilo que é aparência, aquilo que é oferta agradável, humana, mas é momentâneo, traz uma felicidade, mas é uma felicidade momentânea, para ficarmos somente com o que é de Deus. Na casa de Deus encontramos razões. Primeiro, quantas vezes a gente entra aqui triste, cabisbaixo, sem sentido na vida, e sai renovado? Por quê? Porque Deus nos abençoou. Quantas vezes a gente entra na casa de Deus precisando de uma resposta, e Deus nos dá a sua resposta, porque a sua graça é grande. Quantas vezes a gente vem para a casa de Deus
pensando em desistir até mesmo da vida. Quantas pessoas já contaram esse testemunho? E por causa de uma palavra, por causa de um momento, por causa de um encontro, tiveram suas vidas ali restabelecidas. Quantos casamentos que estavam para se perder, mas porque encontraram razão de ser na presença de Deus, através da casa de Deus, e ali restabeleceram o seu lar. Isso é bênção, é graça. O que eu quero dizer com isso? Que quando estamos com o coração abertos, Deus faz, a sua graça acontece. Coloca a mão no seu coração então, fala para o Senhor: Senhor, derrama a sua graça. Eu abro as portas do meu coração para que o Senhor venha agir, transformar o que é tristeza em alegria, a falta de paz em felicidade completa. Senhor, que nada esteja no lugar que é do Senhor na minha vida, que nada ocupe o lugar do Senhor no meu coração. Eu abro as portas para que o Senhor entre, e aqui o Senhor permaneça, diante dos meus problemas, das minhas dificuldades, meus medos, minhas angústias. Proclamo, Senhor, que a Tua graça há de vencer sobre todos os obstáculos, sobre os maus pensamentos, os maus desejos, sobre o que é pecado ainda em mim. Não sou santo, mas quero ser, como Santa Teresinha. Me ajuda, Senhor, me ajuda a viver a alegria de estar na Sua presença todos os dias. Me ajuda a ser feliz diante do Teu amor e da Tua graça. Que nada seja maior e melhor do que este momento na Sua presença, na Sua casa, diante do Teu altar.